Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades, o podcast do Urbano Brasileiro. Eu sou Matheus Cardoso, graduando em Ciências Sociais e pesquisador do Urbandata Brasil, e serei o seu anfitrião. E para compor a bancada desse episódio, eu tenho a honra de dividir a mesa com Vitória da Silva Teixeira. Tudo bem, Vitória? Tudo ótimo, Matheus. Obrigada. Prazer, pessoal. Eu sou a Vitória, graduanda em Ciências Sociais e também pesquisadora do Urbandata Brasil. E esse ano, estamos recheados com diversas séries especiais que iniciamos no ano passado e que continuam em nossa programação. Continuaremos com a série Mobilidades e Estudos Urbanos, uma parceria com o MTTM, Mobilidades, Teorias, Temas e Métodos, a série Esporte e Cidade, parceria com o OLE, o Observatório do Lazer e do Esporte, e a série especial do CEM, Centro de Estudos da Metrópole, além dos nossos episódios regulares. Antes de iniciar a nossa discussão do episódio de hoje, eu gostaria de comentar sobre as nossas redes sociais. Estamos presentes no Instagram, com @Urbanidadespodcast, Twitter, UrbanidadesFM, Facebook, Urbandata Brasil, nosso site também, urbandatabrasil.fefelete.usp.br, e também estamos presentes agora no YouTube Music, com Urbanidades Podcast. Então, além do podcast, também há conteúdos nessas redes sociais dando continuidade à discussão sobre urbanidades. Então nos siga para acompanhar as novidades. Dados nossos recados iniciais, temos hoje a honra de conversar com dois convidados muito especiais. Eles que são membros de longa data aqui do Urbanidades e do Urbandata. A gente conversa hoje com o Diego Peralta, formado em Turismo pela Universidade de São Paulo e recente mestre, também pela USP em Sociologia, com a dissertação Até Onde a Gente Vai? Coletivos Culturais, Mobilidade Urbana e Produção de Conhecimento em São Paulo. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Vitória? É um prazer estar desse lado aqui da bancada dessa vez, ainda mais com um colega tão especial que vai ser apresentado aqui depois de mim. E recebemos também a Poena Mano, formada em Turismo pela UF, mestre em Sociologia pela UERJ e recente doutor em Sociologia pela USP, com sua tese Do Atrito à Ação, uma etnografia móvel sobre desigualdades socioespaciais. Tudo bem, Apoena? Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, estar desse lado da bancada aqui dessa vez. Vamos lá para essa conversa. Para começar, a gente gostaria de destacar alguns pontos. Então, um ponto que conecta ambas as pesquisas é a questão dos atores que compõem e fazem parte de dinâmica de um território. Então, gostaria que o Diego comentasse, dando um contexto sobre a sua pesquisa, principalmente falando sobre a cena de coletivos culturais de São Paulo, e a Apoena sobre turismo e territórios populares em Medellín e Rio de Janeiro. E eu também gostaria de que vocês comentassem sobre o paradigma de mobilidades. Então, vocês poderiam explicar um pouco mais sobre de que forma afeta o trabalho de vocês? A minha pesquisa de mestrado, ela foi feita desde 2019 e apresentada recentemente, como o Matheus comentou. Na pesquisa de mestrado, eu acompanhei um coletivo de audiovisual aqui da periferia de São Paulo, que é o Coletivo da Quebrada. Ele foi fundado em 2019 e eu pude participar da elaboração, da realização do primeiro filme documentário do coletivo, que foi o documentário Até Onde a Gente Vai. Mobilidades é tão fundamental na minha pesquisa que ela já se encontra desde antes da sua elaboração. O próprio filme, ele trata sobre mobilidade urbana e ele foi gravado no interior dos ônibus aqui de São Paulo. Então, o filme acompanha a trajetória diária de 3 moradores lá do Jardim João 23, que é o bairro que cedia o Coletivo da Quebrada, e o filme tem como objetivo seguir os seus passos e entender como é essa experiência no transporte público em São Paulo, sobretudo para pessoas que vivem na periferia. Assim que o coletivo estava procurando uma equipe de gravação para começar o filme, eu, por meio de amigos, tive contato com eles. Expliquei que na época, meu projeto de pesquisa era justamente para estudar a mesma linha de ônibus a partir de uma etnografia, e tanto eu quanto os outros membros do coletivo entendemos que seria muito útil aliar os nossos interesses. Então eu acabei somando e participando da equipe de gravação. Fui um dos entrevistadores do documentário. Bom, depois disso eu participei muitos anos ainda em outros projetos com o coletivo. Então a pesquisa, assim como o filme, ela acompanhou esses moradores do bairro, e eu, enquanto pesquisador, também acompanhei os outros membros do coletivo produzindo arte, produzindo conhecimento a partir de uma experiência estética. Então acaba que a minha pesquisa, com o tempo, ela diz respeito também à mobilidade urbana, mas principalmente como, a partir de uma experiência estética, a gente pode produzir conhecimento sobre a cidade, em especial sobre a mobilidade urbana. Então, basicamente essa é a roupagem final que a pesquisa tomou, e eu acho que o paradigma das mobilidades, para mim, ele é tão fundamental porque ele permite entender esses momentos como significativos. Esses momentos em que a gente está em deslocamento, como momentos e lugares que fazem sentido numa rotina, que não são momentos em que a gente apaga e não lembra de mais nada, a gente não é mais dona de casa, trabalhadores,
moradores, professores, mães, crianças. Não, a gente traz consigo todas as outras experiências também para esses momentos. E o paradigma das mobilidades, mas não só, né? Ele traz para a etnografia, para a pesquisa de campo, a importância desses momentos. E eu acho que, assim, super conversa, por exemplo, com a pesquisa aqui do Apoena, né? Que também tem, nesses momentos de deslocamento, momentos de grande significância. Obrigado, Vitória, pela pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, o que conecta as nossas pesquisas, a minha e do Diego, é a orientação da professora Bianca Freire Medeiros, né? Sempre muito generosa, com a genialidade dela em contribuir um pouco com o que a gente está pensando no nosso trabalho de campo. A minha tese é baseada em formulações entre a sociologia urbana e os estudos de mobilidade, né? Então, para fazer essa tradução linguística e empírica de uma literatura internacional das mobilidades para o nosso contexto da América Latina, eu trago justamente muitas leituras e interpretações dos estudos urbanos do Brasil, da própria América Latina e também, de uma forma geral, do chamado Sul Global. E daí, em termos do eixo narrativo da etnografia da tese, eu tenho estabelecido uma relação de interlocução desde 2015 com uma pessoa chamada Thiago Firmino. Ele é guia de turismo e líder comunitário na favela Santa Marta, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Inclusive, eu deixo aqui a indicação para quem estiver nos ouvindo de procurar o Thiago no Instagram, que vai lhe conferir o trabalho dele, as coisas que ele faz. Como resultado dessa interlocução, no fim das contas, o que estabelece a narrativa da tese é que a gente teve a oportunidade de viajar juntos para Medellín. Então, de alguma forma, esse guia de turismo em favelas do Rio de Janeiro é também um tipo de guia na tese, que conduz a nossa leitura entre diferentes situações e experiências ocorridas na cidade colombiana e que remetem ao Rio de Janeiro. E a escolha por Medellín não é, assim, aleatória, porque Rio de Janeiro e Medellín constituem fluxos de influência de políticas urbanas e muito mais, no fim das contas. Então, acho que 2 exemplos é pensar que a política pública chamada Favela Bairro, no Rio de Janeiro, influenciou bastante, e isso é reconhecido pelos próprios atores institucionais, o que é conhecido como urbanismo social em Medellín, e, em contrapartida, o próprio urbanismo social de Medellín também influenciou o processo de pacificação das unidades de polícia pacificadora do Rio de Janeiro. Então, esse é um ponto. Eu acho que, no outro sentido também, acho que a gente pode pensar que não foi nem um pouco à toa que, na série Narcos, quem retrata o Pablo Escobar, que é um narcotraficante colombiano, é um ator brasileiro, né? Então, a própria Netflix, os produtores da série também tiveram essa esperteza de conectar Brasil e Medellín também em termos da produção. Em relação às mobilidades, né? Num eixo teórico e metodológico da tese, tanto eu quanto o Diego, a gente se afasta um pouco de uma compreensão um pouco mais senso comum das mobilidades, de que a gente está pensando só o que está se movendo, né? Porque a gente está pensando nas mobilidades que são realizadas, as potenciais, mas também as impedidas. Então, no meu caso, como que as pessoas circulam pela favela no contexto de violência policial, de um tiroteio? No caso do Diego também, né? Essa circulação de ônibus, que na verdade todas as dificuldades que ocorrem até a pessoa conseguir acessar um serviço de transporte urbano, de se locomover até o trabalho e tudo mais. Então, as nossas pesquisas, de alguma forma, elas dialogam com as dimensões tangíveis e intangíveis das mobilidades, né? Então, a gente está pensando em movimento de corpos, mas de objetos, de informações, de política, de etc. Nesse sentido que o Apoena estava comentando, sobre a gente não só estudar os movimentos, mas também os seus impedimentos, suas restrições. A teoria das mobilidades, ela vai surgir aí, basicamente, ali nos anos 90. Em vários lugares, mas a linha que a gente segue hoje, no MTTM, coordenado pela professora Bianca, né, nossa orientadora, a gente segue a linha britânica, que foi ali, começou com os pesquisadores ao redor de John Murray, e isso nos anos 90. Ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, houve uma grande crítica a esse movimento que surgia de estudo das mobilidades nas ciências sociais, sobretudo uma crítica com enfoque nessa fetichização do movimento, que ali, digamos, que acompanhou também uma crítica ao pós-modernismo, enfim, nas ciências sociais. E desde então, o Paradigma e pesquisadores que se afiliam, eles tentaram enfrentar essa crítica, pensando também nessa questão das restrições e aquilo que faz com que as mobilidades elas sejam mais fáceis para alguns, mais difíceis para outros, mais fáceis em algumas situações, em determinada conjuntura, do que para outras. Então, isso evidencia muito na pesquisa do Apoena, que está trabalhando com territórios populares e também com situações de segurança pública que colocam questões para os sujeitos de pesquisa dele. E, para mim, na pesquisa sobre o transporte público em São Paulo, se evidencia muito como os marcadores sociais da diferença, como gênero, raça, idade, eles se congregam, eles se cruzam na compreensão de como essas mobilidades são vividas no cotidiano dos usuários do transporte. Então, eu comentei no outro trecho que o filme ele acompanha 3 pessoas. A Lilia, que é uma mãe solo, que no filme ela é mostrada na sua rotina levando o seu filho e sobrinhos na escola, depois indo ao trabalho, depois buscando as crianças na escola, e todas as estratégias de mobilidade que ela tem que empregar para poder fazer com que o seu
cotidiano funcione. O Rogério, que é um pai de família, ex-rapper e atualmente evangélico, que traz consigo toda uma discussão sobre moradia popular. Ele é uma liderança numa ocupação que ele vive lá no João 23 e uma compreensão sobre a cidade que também inclui esses deslocamentos. E, por fim, a Amanda, que é uma estudante, na época ela estava prestando vestibular para entrar na universidade, que ela iria entrar anos depois, na Unesp. E aí o drama que ela traz para o filme, que é o drama da vida dela naquele momento, é que ela não tinha dinheiro para pagar o transporte. Então ela usava o transporte pegando carona nos ônibus quando os motoristas permitiam, ou ela ia a pé até o cursinho popular onde ela se preparava para prestar o vestibular. Então essas questões, elas são trabalhadas no filme, e eu, enquanto pesquisador, eu também pude não só conviver com esses entrevistados do filme, mas também perceber como essas questões também me atravessavam e atravessavam os outros membros do coletivo. E essas questões, elas têm muito a ver com isso, né? Sobre como a mobilidade, ela não pode ser vista de um ponto de vista utópico ou completamente descolado de outras questões sociais, por exemplo. Retomando o que o Diego começou a falar agora, eu acho que também a gente precisa destacar que tem uma produtividade muito importante da gente estar traduzindo uma teoria que é produzida principalmente no norte global, né? Então, acho que tem certas questões que se apresentam no trabalho de campo que se revelam como contribuições analíticas e também teóricas, porque a gente está vendo isso no nosso trabalho de campo, né? Então, faz sentido pensar que essa teoria pode ter sido produzida no contexto de maiores circulações e de uma ideia de globalização mais ligada a um estereótipo das circulações. E quando a gente chega aqui no chão da América Latina, a gente escuta essas situações da forma que o Diego está comentando. Acho que é por isso que, no caso da minha pesquisa, assim, a tese principal da minha tese, né, é que há uma fricção entre a circulação e a territorialização de políticas urbanas globais e movimentos locais de negociação, contestação, adaptação. Então, por exemplo, quando a gente pensa no turismo em favelas ou no turismo em comunas, esse fenômeno do turismo em territórios populares como uma política global, né, que vai se reproduzindo em determinadas localidades, a gente vê uma fricção entre essa circulação desse modelo de política, que no meu caso eu estou analisando a influência que se dá entre Rio de Janeiro e Medellín, mas também os movimentos locais, né, que de alguma forma precisam se adaptar a essas políticas, mas ao mesmo tempo também contestam um pouco esse movimento de territorialização. Então, acho que de forma geral, uma coisa que eu vejo na minha pesquisa é que tanto no Rio de Janeiro quanto em Medellín, o turismo produz uma ideia de que a situação de vida das pessoas nos territórios melhorou muito e se transformou de uma forma estritamente positiva, só que isso não é 100% verdade. Existem formas de requalificação da violência urbana, requalificação das dinâmicas criminais, requalificação de processos de remoção, das próprias formas de ação coletiva que se dão nesses territórios, e eu acho que o paradigma das mobilidades ajuda nesse sentido, né? A trazer um pouco essa globalização, essa ideia de políticas globais para o chão de um território popular, né? E leva a gente a entender que não dá para entender esses territórios só olhando para as próprias delimitações locais dali, né? A gente tem que olhar para além dali. Então, de alguma forma, a nossa pesquisa apresenta tanto contribuições empíricas e analíticas quanto contribuições teóricas também, né? Porque tem esse, de alguma forma, um duplo trabalho, né? De uma tradução teórica, mas também uma aplicação disso bastante crítica, né? Porque a gente não concorda com tudo que está sendo colocado, né? A gente vai negociando também. Tem uma fricção da própria chegada das mobilidades dessa teoria para a forma que a gente está lidando com isso. Muito obrigado. Eu acho que o que você trouxe, Apoena, é bastante interessante da questão do norte global, pensando justamente na metodologia que vocês trazem para o trabalho de vocês. É bastante interessante notar que vocês utilizam os métodos móveis e, como você falou da questão do norte global, tem o método da Paula Heiron, que é o sombreamento. Vocês poderiam explicar um pouco para nós o que são os métodos móveis e o que seria um pouco dessa técnica? Como que foi a metodologia de vocês? Como que foi operacionalizar as mobilidades nessa pesquisa? Para mim, assim, essa é uma questão, né, um ponto, um aspecto da teoria das mobilidades, a parte metodológica, que é muito querida para mim e também pro Apoena. Então, daria para falar também que esse episódio é sobre metodologia, mas enfim. Os métodos móveis, basicamente, são os métodos das ciências sociais pensados a partir do paradigma das mobilidades. Então, de uma maneira meio direta, seria isso. Então, como muitas coisas, um novo paradigma, ele não inventa a roda. Ele parte do que já existe, que é muitas vezes consolidado. Então, nas ciências sociais, por exemplo, a pesquisa de campo, a observação participante, né, a
etnografia é um método clássico que está na fundação das ciências sociais. E ele já foi experimentado em muitos contextos de muitas formas. Para mim, a etnografia móvel é mais uma dessas experimentações com a etnografia. Então, é pensar em grupos, é pensar em indivíduos que vivem em deslocamento e que também são atravessados por fluxos. Na minha pesquisa, a etnografia móvel, ela é muito literal. Então, eu, enquanto pesquisador, estive em movimento junto com meus interlocutores, que, por sua vez, também estavam em movimento acompanhando terceiros que eram o objeto do filme, né? Os sujeitos do filme. Mas ainda está em discussão e em experimentação a etnografia móvel. Ela não necessariamente é sair por aí seguindo as pessoas. Mas é bastante isso também. Então, você citou a Paola Hiron, que é uma antropóloga, uma pesquisadora que teve ali uma grande contribuição nos anos 2000, que foi a tese dela, em que ela estudou o sistema de transporte de Santiago. Foi uma das principais inspirações para pensar na minha pesquisa. Nessa pesquisa, então, em Santiago, ela pensa nessa experimentação com a observação participante, seguindo as rotinas de vários usuários do transporte. E isso ela dá o nome de sombreamento. Então, na experimentação dela, ela se tornaria como uma sombra da pessoa entrevistada, da pessoa seguida, e acompanharia toda a rotina dela, desde a sua preparação em casa, até a saída para a rua, os meios de transporte que essa pessoa pega, os imprevistos, o trânsito, o veículo quebra, até o retorno no final do dia para casa. E a isso ela dá o nome de sombreamento. Nesse meio tempo, ela não é simplesmente uma sombra, digamos assim, neutra. Ela está de corpo presente na situação, vivendo as experiências de lotação, de frio, de medo, por vezes, e em constante diálogo com a pessoa entrevistada, com a pessoa seguida. Então essa foi a proposta dela, né, de sombreamento, que se tornou muito popular entre os estudos de mobilidade, sobretudo aqui na América Latina. Então a gente estudou muito ela no grupo de estudos, por exemplo, no MTTM. Aí é uma das possibilidades de etnografia móvel. O que eu acho interessante é que a gente traz, digamos, inovações ou mesmo críticas em relação a esse modelo de pesquisa participante. Acho que o Apoena pode até falar um pouco melhor sobre como foi no caso dele. Em primeiro lugar, é importante a gente reconhecer que a gente não está inventando a roda, né? Não é que só a gente está vendo movimento nas pesquisas. A gente pensa no Kula, do Malinowski, trata-se de seguir formas de troca e de movimentos e circulações, né? Eu posso citar 1000 coisas aqui, o trabalho do Apaduraide, da Vida Social das Cruzes, Caroline Knowles. Para chegar um pouco no Brasil, né? O trabalho da professora Rosana Pereira Machado, de seguir bugigangas da China, e mais recentemente o trabalho coordenado pelo professor Gabriel Feltran sobre carros roubados. Tudo isso é sobre movimentos e circulações. Eu diria que podem ser considerados etnografias móveis também. Então, acho que o Diego deu uma boa definição da etnografia móvel, e eu diria também que a etnografia móvel segue o princípio de se deixar levar pelo movimento nas pesquisas, de forma geral. Mas eu acho que o que diferencia o que a gente está fazendo é pensar esse movimento sendo informado pelas múltiplas dimensões e escalas oferecidas pela virada das mobilidades. Então, no meu caso, esse movimento compartilhado e colaborativo entre eu e o Thiago, meu interlocutor, ele se torna um princípio epistemológico da pesquisa mesmo. Na tese, eu afirmo que eu decidi explorar questões que só puderam ser abordadas e desenvolvidas por causa do deslocamento compartilhado que a gente teve. E deslocamento tanto no sentido de ir de um lugar para o outro, mas como nas trocas de papéis que isso envolve também. Então, se ele é um guia de turismo que me conduzia bastante pelas favelas e em outros locais, lá eu assumo uma posição um pouco mais definidora das rotas que a gente ia fazer e tudo mais. Então, tem uma troca de papéis também. Então, são vários os movimentos envolvidos nisso tudo, né? E até um próprio movimento do próprio pesquisador, né? De sair desse lugar de uma observação distante e se tornar parte do movimento que está sendo pesquisado também. Então, de alguma forma, eu tento mostrar isso no próprio formato da tese. Ao invés de seguir um formato textual tradicional, em que questões e temáticas mais amplas são apresentadas nas partes introdutórias do trabalho, eu proponho que a leitura seja também uma experiência de deslocamento conosco. Então, eu não começo falando de violência, dos processos urbanos, mas eu descrevo conforme a gente foi debatendo isso juntos durante a viagem, como é que a gente foi esbarrando em determinadas questões. Então, nas primeiras páginas da tese, eu conto sobre coisas que aconteceram no dia que a gente chegou a Medellín. Então, o Thiago no aeroporto teve um episódio de racismo, a nossa chegada na cidade e quando a gente viu os comunas pela janela, qual foi a impressão que a gente teve
teve sobre tudo isso. O Thiago ficava falando que parecia as favelas. Depois que a gente começou a frequentar esses lugares, a gente se deslocou até esses lugares, a gente começou a notar diferenças também. O primeiro capítulo começa com a nossa primeira visita no lugar chamado Comuna 13, que é o principal local turístico de Medellín. E daí a gente estava andando entre os turistas e a gente viu militares no meio dessas pessoas visitando ali. E isso remeteu muito à presença da polícia militar nas favelas pacificadas, que eram turísticas também. Então é isso, a gente estava em Medellín, mas o tempo todo trazendo referência às experiências de pesquisa anteriores, desses 10 anos de interlocução que a gente tem. E até por isso o nome do primeiro capítulo é Caminhando por Medellín, mas pensando no Rio de Janeiro. E nesse sentido eu não tento equalizar 10 anos de pesquisa no Rio com algumas viagens a Medellín, mas eu trago ênfase ao deslocamento e essas questões que foram trazidas por esse deslocamento. Acho que eu só queria complementar essa pergunta dizendo que dentro do nosso grupo das mobilidades, acho que tem outras pesquisas que vale a pena serem lidas, que também são boas referências no que se refere a etnografias móveis. Então, o Vinícius Mendes segue Fraternidades Bolivianas e a produção de festa por esses grupos. O Guilherme Aderaldo, que é o coautor do Diego, que persegue os coletivos de audiovisual na cidade de São Paulo. E também alguns trabalhos que estão chegando. A própria Juliana Alcântara, que vai fazer um trabalho sobre sistema de transporte de ônibus em São Carlos. E o Bruno Vieira Borges, que está fazendo uma pesquisa super interessante sobre caravanas de torcedores do Corinthians. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleste.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Bom, passando para a próxima pergunta, então, um tema importante que aparece no trabalho de vocês é a figura de um DOC, né? Esse interlocutor-chave nos termos sociológicos do Foote-White. Seja na figura do Pedro, do diretor do documentário que você acompanhou, Diego, quanto o Thiago, o guia, líder comunitário que você conhece de longa data, Poena. Eles são figuras centrais no desenvolvimento da pesquisa. Então, como foi a interlocução estabelecida com esses atores e quais foram os desafios metodológicos e epistemológicos dessa relação? A minha interlocução com o Thiago teve início a partir de pesquisa sobre o turismo em favelas, na verdade. Eu sou graduado em turismo. Em 2015 eu estava fazendo meu TCC em turismo e desde aquele momento eu tinha um pouco uma preocupação de dar um retorno, né? Porque naquele momento já tinha milhões de pesquisadores frequentando favelas no Rio de Janeiro e uma crítica por própria dos próprios moradores de favela, das lideranças comunitárias, sobre pesquisadores que não davam retorno, que iam lá, faziam pesquisa, faziam entrevista e nunca mais voltavam. Então eu já cheguei lá com esse campo bem intencionado nesse sentido, sabe? Então a minha ideia sempre foi fazer uma pesquisa que servisse para alguma coisa para ele também, né? Então, se no primeiro momento a minha pesquisa tinha um interesse meio mercadológico no sentido de encontrar o perfil dos turistas, de que de forma ele poderia melhorar as atividades profissionais dele, conforme as atividades dele como liderança comunitária se ampliaram, conforme a pacificação foi se tensionando, a violência policial foi retornando, o meu engajamento em relação a atividades políticas na favela passou um elemento explícito e constitutivo dessa relação de interlocução e de colaboração, eu diria. E aqui um parênteses. Em 2020 foi a pandemia. Então, nós somos a geração de pessoas que pensaram pesquisas que não foram realizadas da forma que foram originalmente planejadas. Então, naquele começo de 2020, todo mundo perguntava qual que era o papel da universidade, da academia em relação à pandemia, né? O que a gente tinha que fazer. Naquele momento, a minha pesquisa já não seria mais sobre o Santa Marta. Eu tinha uma outra ideia de pesquisa de doutorado. Eu achava importante dar continuidade a interlocuções que eu já tinha com o Thiago. E naquele momento, no começo da pandemia, ele se juntou com o irmão dele para coordenar uma ação de sanitização na favela. Então, a ideia deles era reunir equipamentos e fazer a limpeza das favelas, a higienização das vias públicas, porque muita gente na favela estava continuando circulando pelas ruas. Porque pra gente, quem morava em favela, não era possível ficar em casa, as pessoas continuaram trabalhando. E de alguma forma, para além do efeito imediato da limpeza das ruas, o poder ao alcance das imagens era algo que ajudava a atrair recursos. E a minha contribuição com a sanitização comunitária foi um pouco no sentido de estar disponível para o que eles precisavam. Então, no primeiro momento, eles precisavam ter dados para colocar na mídia sobre a situação da favela na pandemia, porque não existiam informações sobre a situação das favelas. Então, a gente fez uma pesquisa distribuída por WhatsApp, que as pessoas respondiam sobre falta de água na casa delas, sobre a necessidade de continuar saindo, sobre a falta de auxílio por parte do governo. E tudo isso foi, assim, importante no sentido de construir uma narrativa sobre o que estava acontecendo com as favelas naquele momento. Num segundo momento, a gente também fez inscrições e editais de financiamento para eles. Tudo isso para dizer que, assim, que eu estava disponível ali, independente do interesse de pesquisa, mas para dar continuidade
continuidade, é uma colaboração. E no fim das contas isso virou parte da pesquisa, né? E daqui eu cito o antropólogo Bruce Albert. Ele argumenta que a observação do antropólogo ou do etnógrafo não é mais meramente participante, pois a participação social e política se tornou ao mesmo tempo condição e enquadramento da etnografia. Então acho que isso é um pouco o meu caso e o do Diego, que a gente estava dando continuidade a uma relação ali meio desinteressado de um objetivo estritamente de fazer pesquisa, né? Eu acho que a própria relação também é constitutiva, também é interessante para o que a gente se torna como pessoa, de alguma forma. E se a gente consegue transformar isso na nossa pesquisa, eu acho que isso parte também de uma confiança dos nossos interlocutores conosco também. Concordo muito com a Poena, e eu digo mais, eu acho que parte da contribuição que as nossas pesquisas dão para a área, tanto dos estudos de mobilidade, mas para as ciências sociais também, é como a gente dá relevo a essa questão da negociação e da colaboração em nossas pesquisas de campo. Então acho que a maioria dos etnógrafos e dos pesquisadores de campo, eles concordariam que você negocia as questões do campo. Só que eu acho que existe um modo de escrever que apaga essas negociações muitas vezes. E eu acho que no nosso caso, essas negociações elas são muito importantes na pesquisa. No meu caso, eu também entrei com outro projeto que por acaso casou com o objetivo do coletivo ao gravar o filme. Meu objetivo era estudar uma linha de ônibus específica de São Paulo, que é a 7545, Jardim João 23, Praça Ramos de Azevedo, que é uma linha que vai do Jardim João 23, que está no extremo oeste do município, até a Praça Ramos, que está no centro da cidade. Então, é uma das linhas mais longas da cidade e também uma das mais longevas. Então, eu encontrei na documentação, desde os anos 70, essa linha já existe e ela é considerada como fundamental e estruturante para aquela região da Raposo Tavares, de tal forma que o comércio se estabelece ao seu redor, que as pessoas se localizam no espaço a partir do seu trajeto, organizam o seu tempo para usar essa linha, apesar que existem outras também que servem à região, mas por conta da sua longevidade, da sua extensão, da sua centralidade, as pessoas elas confiam nessa linha. E foi por conta disso que eu decidi fazer a pesquisa de mestrado. Indo para campo, conhecendo o bairro, pegando a linha, eu acabei encontrando o Coletivo da Quebrada, que tinha o interesse de fazer um documentário sobre essa linha de ônibus. Então, logo ali já teve a primeira negociação. O que eu posso fazer por vocês e eu posso ficar com vocês acompanhando as coisas. Minha ideia no começo era justamente de ter o Coletivo da Quebrada, o Pedro, o Alvin, a Letícia, o Guilherme, o Luca, como os meus doc no território do Jardim João 23 e naquela linha de ônibus especificamente. E a partir dessa relação encontrar quem seriam os meus interlocutores de pesquisa, que seriam usuários da linha no geral. Mas aí veio a pandemia, eu já tinha participado da gravação do filme, tinha acontecido muita coisa legal, eu tinha registrado muita coisa, e aí a Bianca, eu acho que num momento de grande genialidade, que tá muito em mostrar o material que você já tem e as potencialidades que você pode tirar dele, né? Ela falou pra mim, poxa, mas você já tem um grande trabalho de campo, você não precisa começar outro, você não precisa desistir de tudo e, sei lá, fazer uma pesquisa bibliográfica. Sem demérito nenhum também de todos os pesquisadores que optaram por fazer isso, né? Mas é isso, eu já tinha um banco de dados, eu já tinha um diário de campo e uma relação construída com esses sujeitos que são os membros do Coletivo da Quebrada. E aí eu apresentei isso para os outros membros, porque até então a nossa relação não era assim, eu estudo vocês, eu estudo o coletivo. Era, bom, eu faço faculdade, eu faço ensino superior e eu quero estudar a linha de ônibus. Então, aí teve mais uma negociação também. E aí, nesse momento, foi inquirido a mim, afinal de contas, o que eu iria fazer daqui pra frente. E aí foi cobrado mais participação no coletivo. Então, assim, tudo bem, você estuda o que nós fazemos, o que foi a experiência de fazer esse filme documentário, mas em determinado ponto, já num segundo projeto de documentário, que eu também estava participando, em uma das reuniões, me foi colocada a questão, qual que é a sua opinião sobre isso? Sobre a discussão sobre esse novo filme? O que você diria, o que você quer que aconteça? Né? Você não tá aqui só pra observar a gente fazendo, ou então pra gente te pedir alguma coisa mais pragmática e você vai lá e faz. A gente quer saber sua opinião, a gente quer que você intervenha. E aí isso entra muito, não digo em contradição, porque eu acho que eu enfrentei essa contradição, mas isso entra muito em choque com uma concepção mais clássica de pesquisa científica. Então você constrói um objeto, e esse objeto ele é distante de você, de determinado modo, que você consiga ver ele por fora, entender suas determinações, seu contexto,
sua composição, mas o que acontece quando você está inserido nessa rede de relações que formam o seu objeto. Isso já foi bastante discutido, acho que até grandes autores contemporâneos das ciências sociais, o próprio Bourdieu vai falar disso, e é uma questão que a gente se vê inserido e a gente pode escolher vários caminhos de ação. O que eu escolhi foi continuar construindo uma relação com esse grupo, com esse coletivo, ao mesmo tempo também repensar criticamente tudo o que eu fazia em relação a ele. E trazer essa discussão, acho que sem colocar um ponto final também, mas trazer isso para o texto e deixar para quem lê o papel de julgar ou de fazer as ponderações necessárias dos meus resultados. E isso é intrínseco dos métodos móveis. Então, uma coisa, por exemplo, que a teoria das mobilidades traz é de trazer discussões que já existem muito em outras áreas, como, por exemplo, nos estudos de transporte, na engenharia, no urbanismo, trazer para o âmbito das ciências sociais e também trazer para os métodos que as ciências sociais já conhecem. Então, fazer uma pesquisa sobre transporte a partir de uma pesquisa de campo, de uma observação participante, gera dados e possibilidades muito diferentes do que um survey, do que uma pesquisa baseada em Big Data, por exemplo, sem desconsiderar essas outras maneiras de produzir conhecimento, mas reafirmando como a gente pode contribuir para a discussão, trazendo os sentidos que esses deslocamentos cotidianos têm. Eu acho que todos esses deslocamentos que a gente está falando, referente à etnografia móvel, eu acho que a gente também trata sobre um deslocamento relacionado a essa alteridade que compõe as etnografias, né? Então, eu sempre fico um pouco incomodado quando eu recebo perguntas sobre a minha interlocução com o Thiago, quando posicionam ele como um favelado carente, sabe? E eu como pesquisador que está ajudando de alguma forma. Eu acho que essa ideia é um pouco ultrapassada, eu diria. Contrapartida, eu comento bastante que a conexão que eu tenho com ele é mais importante para mim do que a conexão que ele tem comigo, né? Por mais que a gente tenha uma relação de colaboração, assim, talvez ele tenha uma centralidade maior no meu trabalho do que a minha contribuição no próprio trabalho dele. E eu acho que isso se refere principalmente ao que a professora Vera Teles e o grupo Cidade e Trabalho chamaram de epistemologias colaborativas, que é isso que o Diego estava se referindo também. A gente lida de uma forma muito transparente com a forma que a interlocução da pesquisa se dá. E o nosso papel como pesquisador, longe desse pedestal de uma pessoa observando de longe, fazendo uma pesquisa, mas como parte do próprio processo também, né? Então, no caso da minha pesquisa, né, pensando em todos esses deslocamentos, acho que foi essa relação de colaboração que, se de um lado, o começo do meu doutorado foi marcado por restrições da pandemia e o acompanhamento online de reuniões relacionadas à mobilização que o Thiago estava fazendo no Santa Marta, no final da pesquisa a gente estava em outro extremo de deslocamentos, né, que foi viajar junto para Medellín. Então, acho que a etnografia móvel se refere a isso, né, também. Aos deslocamentos de nosso papel de pesquisa, mas também aonde que é possível ir e a forma que a gente lida com as dificuldades também para lidar com esse acompanhamento da pesquisa, né, e com essa forma de seguir os nossos interlocutores, né, as restrições, as dificuldades de seguir o movimento dessas pessoas, essas restrições que estão se referindo ao próprio movimento deles também. Acho que tudo isso da etnografia móvel. Então, partindo para a última pergunta desse episódio, partindo da perspectiva da cidade ser também um fruto de conexões, fluxos e mobilidades, para além de ser estática e apenas um planejamento urbano, gostaria que o Diego comentasse um pouco sobre o conceito de fazer cidade e a utilização desse conceito em sua pesquisa. Também gostaria que a Poena comentasse sobre a relação do Thiago Firmino com a favela Santa Marta e o quanto o seu conhecimento com o território impactou no processo de produção audiovisual. Bom, Vitória, fazer cidade, ele é um conceito que ele é cunhado pelo Michel Agier, que é um antropólogo francês, que teve uma boa parte da trajetória dele no Brasil. Então ele, inclusive, escreveu junto com o Antônio Sérgio, que é um dos professores aqui do Departamento de Sociologia da USP. E o Agier, ele, nas suas pesquisas mais recentes, ele estudou principalmente campos de refugiados e outras comunidades que aqui poderíamos dizer como periféricas, em vários contextos, né? No Brasil, em alguns países da África, em algumas comunidades de imigrantes da Europa. E ele constrói essa ideia de fazer cidade em uma contraposição à ideia de direito à cidade, que é um conceito muito popular, muito famoso, que veio da obra do Henri Lefebvre, que foi um filósofo e sociólogo francês. Então, se o direito à cidade pensa numa cidade ideal, construída a partir da tomada da classe trabalhadora do espaço urbano e de sua produção, de modo a retomar ideais e
de valores que foram implodidos pelo capitalismo, o fazer cidade seria a aceitação de que a cidade ela está em constante construção. O fazer cidade, ele é um processo contínuo em que as relações sociais, as relações entre os indivíduos produz não só o tecido urbano, mas suas formas no tempo, suas possibilidades. Então, para o AGE, a cidade ela não existe como coisa pronta. Desse modo, o urbanismo e os arquitetos, eles desenham uma cidade que não é a cidade que um antropólogo ou que um pesquisador de campo, um etnógrafo, consegue ver. O etnógrafo, o pesquisador de campo, ele vê essas relações produzindo a cidade constantemente. E para o AGE, o local privilegiado para ver esse movimento do fazer cidade são as margens da cidade, as margens da sociedade. Então, no caso dele, ele está falando muito de campos de refugiados, por exemplo, né? De como são estruturas temporárias que crescem e que estão muito ligadas com esses fluxos que são políticos também, de migração, de ocupação do espaço. Mas a gente, no Brasil, eu acho que eu entro em contato a partir da obra do Guilherme Aderaldo, que para mim é uma grande, assim, a maior inspiração para minha pesquisa, e para outros pesquisadores, sobretudo da antropologia urbana aqui da USP, que trabalham com as obras do Michel Agier e que vão levar o Fazer Cidade para se estudar vários fenômenos urbanos. Então, estudos sobre o skate, sobre a ocupação dos skatistas na Praça Roosevelt aqui em São Paulo, de como essa sociabilidade transforma o espaço e de fato constrói a Praça Roosevelt que a gente tem na nossa cabeça, né? Quem conhece. A pesquisa do próprio Guilherme, em que os coletivos de audiovisual periféricos da cidade de São Paulo, a partir das suas produções audiovisuais e da relação que os coletivos constroem entre si e com os territórios, uma outra cidade é formada. Uma cidade que pode muitas vezes não seguir as mesmas lógicas de centro-periferia, por exemplo. Que pode ter pontes, como o próprio Guilherme trabalha, de pontes comunicativas entre as periferias, a partir dessas ações, né? E eu acho que no meu trabalho isso também se faz presente, né? Então, em determinado ponto da dissertação, eu trago 3 fotografias sobre um ponto de ônibus que fica na rodovia Raposo Tavares, que é, digamos, a principal via por onde passa a linha de ônibus que a gente estudou. Na primeira fotografia, esse ponto, que é um ponto muito importante, ele é muito cheio, porque ali perto tem várias comunidades. Nessa primeira fotografia, o ponto ele tá sem a cobertura, que seria uma cobertura metálica. Então as pessoas elas estão meio que ao léu, né? Elas estão sujeitas ao sol, à chuva, e é uma foto que passa muito uma ideia de precariedade da infraestrutura de transporte. E aí 2 anos depois, quando eu volto para o campo fisicamente e eu vejo, e eu passo pelo local, eu penso, nossa, será que continua ainda sem cobertura aquele ponto? E aí o que eu vejo é uma cobertura improvisada. Alguém, provavelmente um usuário, pegou uma telha, um brasilite da casa dele e colocou em cima do ponto. Então, de certo modo, resolveu um problema, mas não foi o Estado que promoveu essa solução e ainda é, de certo modo, uma solução provisória. E isso é o fazer cidade acontecendo. Então, a revelia do que o Estado quer, a revelia do que os escritórios de planejamento pensam, as pessoas elas estão fazendo coisas. Elas estão resolvendo problemas imediatos, elas estão contornando problemas e com isso elas transformam o espaço em que elas vivem. E aí não está na dissertação, mas recentemente passei pelo local e aí a prefeitura colocou um ponto novo lá. Só que colocou o ponto numa posição completamente inacessível para quem está esperando o ônibus, tipo assim, uns 50 metros de distância. Então as pessoas não usam o ponto porque senão elas não conseguem pegar o ônibus. Então o ônibus tá lá novo, bonitinho, bem longe, e as pessoas continuam sem proteção alguma, esperando na beira da rodovia os ônibus pararem. E eu acho que, enfim, é muito significativo para os contextos populares que a gente estuda essa questão. A produção audiovisual é um elemento muito central na forma de atuação comunitária, não só do Tiago. Então, a sua pergunta me traz um pouco de volta para o próprio título da minha tese, né? Que chama do atrito à ação. Então, se no começo eu estava explicando sobre as fricções constituídas pelos movimentos de políticas globais, a territorialização e as movimentações locais, quando eu me refiro à ação, eu estou falando de alguma coisa que eu estou destacando na tese, que é um perfil diferente de liderança comunitária. Eu vi tanto no Rio de Janeiro,
no papel do Thiago, mas de outras lideranças também, quanto em Medellín também, que são pessoas que agem politicamente, não necessariamente em contato com agentes da política institucional, que é a forma um pouco mais tradicional que a gente vê de liderança comunitária. Essas pessoas agem mais a partir de uma reconfiguração pontual de contatos que vão sendo acumulados ao longo do tempo. E muito disso tem a ver com a produção audiovisual em várias dimensões. Então, por exemplo, o Thiago atua muito como um mediador no sentido de pessoas que querem realizar trabalhos ou gravações na favela e precisam de alguém para levar até a favela e facilitar a gravação. Então, teve um produtor musical britânico que algum tempo atrás foi gravar um vídeo na favela de um rapper dinamarquês e se tornou um amigo pessoal do Thiago. Cerca de 10 anos depois, essa foi a pessoa que fez as primeiras doações financeiras na pandemia que fizeram a mobilização deles acontecer. Então, eu só estou dizendo que uma relação que era baseada numa gravação audiovisual se tornou uma contribuição financeira. Num outro eixo, daí levando para Medellín, durante a pandemia lá também, uma das principais mobilizações que aconteceram durante a pandemia foi um festival musical na pandemia. Como assim, né? Foi um festival musical online, transmitido pelo YouTube. E parte do atrativo desse festival é que ele foi realizado na laje de uma casa, com uma grande vista da paisagem. Quem quiser ver a foto disso, vai no capítulo 4 da minha tese. E parte do meu argumento é que essa paisagem produtificada relacionada às desigualdades socioespaciais e à turistificação desses lugares é utilizada como recurso. Então, essas pessoas estão entendendo todos os interesses econômicos que dão sobre esses territórios e estão se apropriando disso de alguma forma também para gerar benefícios pessoais próprios e também comunitários. Então, nesse sentido, eu estou dizendo que não dá para entender essas localidades e a atuação de lideranças olhando só para as delimitações territoriais, porque nesse contexto de globalização, de conectividades e de contatos online e de WhatsApp na nossa mão, foi impulsionada para essas lideranças comunitárias a capacidade de superar as barreiras físicas, sociais e simbólicas impostas pela segregação urbana sobre esses territórios. Então, um outro exemplo sobre isso, e um exemplo um pouco mais geral, é que durante a pandemia a gente ouviu muito essa ideia de um nós por nós, né? E isso é um pouco espinhento de falar sobre o conteúdo disso, mas na tese, para além de observar o conteúdo desse nós por nós, eu compreendo essa expressão como uma forma de ilustrar essa forma de atuação que eu estou me referindo. Determinadas lideranças se colocam como uma forma de nó da rede, então como mediadores entre contatos externos e a própria população local. Então, o outro exemplo é um grupo de WhatsApp organizado na favela Santa Marta, em que as pessoas, quando está tendo operação policial ou casos de remoções ou mau funcionamento de serviços públicos, as pessoas, entre vários outros usos, as pessoas tiram foto e registram isso e o Thiago consegue mediar esses contatos, esses registros da favela e colocar na grande mídia. E essa é uma forma de resolver essas situações. Então esse exemplo não passa por ninguém da política institucional. Ele é um nó dessa rede, né? Entre a população local da favela, que está lidando com a situação cotidiana, produz registro, passa por um grupo de WhatsApp e esses registros são encaminhados por RJTV, da Rede Globo. Então, esses são registros audiovisuais também. Então, essa produção de imagem se refere a tudo isso que eu estou falando. Então é isso, por exemplo, é por isso que na pandemia era tão importante para o grupo da sanitização no Santa Marta tirar foto junto com a estátua do Michael Jackson que tem na favela. Foi lá que o Michael Jackson foi gravar um clipe em 96 e esse é um grande elemento que contribui para a turistificação dessa favela. Então essas fotos com a estátua do Michael Jackson trazem um elemento global que dão um significado para essa ação local. Então de alguma forma essas lideranças estão sabendo negociar todas essas fricções e esses fluxos que estão atravessando a favela. No começo da tese, na introdução, essa é uma pergunta que eu faço. O que significa uma imagem de uma mobilização comunitária do Rio de Janeiro numa favela carioca ser veiculada na primeira página de um jornal global como The New York Times? Bom, pessoal, eu quero agradecer imensamente pela participação de vocês na conversa de hoje. Adorei demais todo o programa. Eu gostaria de agradecer a Vitória por dividir comigo a bancada do episódio de hoje. Muito obrigado, Vitória. Obrigada, Matheus. Obrigada, Diego. Obrigada, Poena. Também gostaria de agradecer a presença de todo mundo hoje e pela participação de vocês nessa conversa. Foi muito legal ver como temas diferentes se conectam. Então é isso. Eu gostaria de agradecer você, Diego, por compartilhar um pouco da sua pesquisa. Convidar as pessoas também a conhecer um pouco mais do coletivo da Quebrada. Então, muito obrigado.
Diego, pela participação de hoje. Obrigado, Matheus. Obrigado, Vitória, pela recepção. Queria também aproveitar e agradecer aos técnicos aqui da FEFELESH pelo apoio, pelo suporte aqui durante a gravação. E, para quem está ouvindo, acompanhem as redes do Coletivo da Quebrada. Está presente lá no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Só colocar Coletivo da Quebrada. O símbolo, né, o logo é um gatinho pulando uma catraca. Então é bem fácil de identificar. E é isso, assim, muito grato pelo convite. Obrigado, Diego. Queria agradecer também a você, Apoena, pela nossa conversa de hoje. Queria saber onde que a gente pode encontrar mais o seu trabalho, do trabalho do Thiago. Muito obrigado pela participação de hoje, viu? Obrigado, gente. Foi ótima a conversa. Eu queria, em primeiro lugar, nesses agradecimentos, registrar publicamente a minha gratidão ao Diego, que foi meu colega, meu melhor amigo nesse período de pós-graduação atravessado pela pandemia. Tudo muito difícil, mas foi um pouco mais fácil com a companhia dele. Eu queria convidar todo mundo que está ouvindo também para conhecer realmente o trabalho do Thiago Firmino nas redes sociais dele. Tudo que ele fez e continua fazendo na favela Santa Marta é muito incrível e muito importante. Sobre o meu trabalho, a minha tese foi defendida 2 meses atrás do dia da gravação desse episódio, então ainda não está disponível nos repositórios da USP, imagino que vai estar, mas eu também vou publicar no meu academia.edu, então é só procurar lá meu perfil que vai estar por lá. Muito obrigado, gente. Perfeito. E gostaríamos de agradecer também a você, querido ouvinte, pela companhia e por mais um episódio. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, seguir os nossos convidados no Facebook, no Twitter, no Instagram e agora no YouTube. Nos vemos mais vezes aqui no Urbanidades. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.